Voltamos para o segundo bloco do Comprar ou Vender, nessa segunda-feira, dia 9 de maio. Estou aqui com os analistas Marco Savarelli e Xin Lai, em parceria com a consultoria What's Call. Nesse segundo bloco, a gente vai comentar sobre os resultados dessa semana. Eu destaquei aqui o dia 12 de maio, que é um dia bem movimentado na temporada de balanços, e com empresas de peso no Ibovespa. Vamos começar falando de Petrobras, que vai reportar o balanço no dia 12. O que a gente pode esperar da companhia? Acho que assim, de uma forma geral, não tem vindo resultados bons, assim, fortes. São pouquíssimas empresas, a gente consegue colocar em uma mão, duas mãos talvez, poucas empresas estão apresentando resultados maiores do que foram no ano passado, ou seja, aumento de lucratividade, geração de caixa, são muito poucas. A Petro é uma delas que está no bloco geral, né? Que vai apresentar resultados mais fracos do que foram tanto em comparação ao quarto trimestre como em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, basicamente, a gente tem petróleo, né? É uma empresa de commodity, o petróleo está num patamar muito mais baixo do que foi ano passado, esse deve ser o grande impacto para o resultado desse trimestre. E a gente também tem o consumo, né? Lembra que é uma empresa que ela é verticalizada, ela participa tanto na exploração e produção, como na distribuição, na venda final, né? E a venda final ela está mais fraca, né? Então, assim, tanto na parte do refino em si, as refinarias estão operando uma capacidade um pouco menor, né? Por volta de 85%, 87%. E a parte de venda ela está mais fraca também, venda de combustíveis, aí a atividade econômica brasileira, né? Então isso deve ser o resultado, a gente deve ter um EBITDA mais fraco do que foi no passado, mas precisa saber como isso vai trazer um impacto na linha final, né? Mas a gente pode ter alguns não recorrentes no meio do caminho, mas acho que o mercado vai olhar muito do resultado daqui para frente, né? Ou seja, que empresa que nós queremos, hoje a gente tem muita especulação qual que vai ser o próximo presidente da empresa em si, quem que fica, quem que não fica. Hoje mesmo saiu notícia de um possível presidente. Isso, alguns possíveis nomes. O importante é assim, que a empresa está fazendo a lição de casa dela, né? É importante ela monetizar esses ativos que ela já saiu na mídia, que ela quer colocar à venda, que tem alguns ativos muito bons, né? Que pode pelo menos sustentar aí pagar, honrar as dívidas de curto prazo, né? Isso ela não tem problema, ela está conseguindo renegociar com bancos, enfim, fazer emissões lá fora, negociações lá fora. Isso é importante, essa monetização que vai acontecer desses ativos daqui para frente, né? Então, é importante essa mudança, possível mudança nos executivos da empresa. E acho que os resultados em si não devem trazer tanta volatilidade, tanta leitura negativa ou positiva. Eu acho que o mercado já está ciente que vão ser resultados mais fracos do ano passado, mas não deve ter uma percepção tão ruim em relação a resultados, né? Acho que é uma percepção de commodities, né? Mas ao mesmo tempo a gente deve ter um segundo trimestre talvez um pouco melhor do que foi o primeiro trimestre, essa é a sinalização, né? Mas acho que em reação aos papéis na bolsa, não deve sofrer tanta volatilidade. Infelizmente, depois da notícia de hoje, né, o que vai definir, acho que o futuro das ações em si no curtíssimo prazo vai ser o movimento do impeachment em si, né, e a possível sinalização dessa mudança dos executivos, né. Eu acho que não deve o resultado em si trazer tanta volatilidade no momento da divulgação do resultado. E justamente, só fazendo um parêntese, que dia 12 seria o dia, não se sabe ainda, mas que finalizaria a reunião no Senado. E também, por conta disso, o dia poderia ser um pouco ofuscado, essa temporada de balanço poderia ser um pouco ofuscada por conta, né, do dia em si ter tanta representatividade. Se seguir essa agenda, né, se o Senado, se a votação for para o Senado, se estender até o dia 12 de maio, isso pode realmente ofuscar os balanços que vão ser divulgados no dia? Eu acho que é o que vai definir, né? Então, assim, de novo, o que era para definir essa semana era uma semana morna, e aí sim, dar muito mais atenção para os resultados em si, né? Mas a hora que você vem com essa possibilidade de anulação do processo, você vê uma abertura de Petro caindo 8%, 10%, 12%, então você for, o que está definindo a ação hoje, especificamente no dia de hoje, não necessariamente quer dizer o peso da commodity em si ou de qualquer efeito do resultado operacional da empresa. Lembrando só que o petróleo estava caindo cerca de 2% lá fora, então é uma queda muito mais expressiva, né? Isso. Então acho que, infelizmente, os resultados em si vão ser mornos, né? Vão ser deixados de lado nesse momento de
volatilidade e a política tomando a decisão dos investimentos. Né? E no quarto trimestre também não foi muito diferente disso. A gente viu a questão política tomando conta do noticiário enquanto vários resultados saíam e os papéis acabavam anulando um pouco, né, esse efeito. Exato, Paulo. Eu acho que existe realmente, no momento atual do Brasil, essa sobreposição dos fatores políticos pesarem mais no preço das cotações do que realmente o resultado financeiro da empresa, né? Porque, de fato, a agenda política determina também a agenda econômica atual do Brasil. E é isso que está todo mundo de olho. E todo mundo precisa de uma visibilidade de como vão ser os próximos passos, né? Bolsa é expectativa sempre futura, né? E no próximo balanço aqui que a gente tem na agenda é JBS. O que a gente pode esperar? A empresa tinha uma exposição muito grande ao dólar. Se especulou que ela teria se desfeito dessa posição. Não se sabe ainda, porque o dado ainda não foi público, mas o que a gente pode ver de efeito no balanço da empresa? Acho que a grande leitura é essa, assim, o lado operacional, eu acho que está praticamente dado porque a gente tem a empresa controlada dela lá fora, também que já dita um pouco do resultado, é uma prévia do que vai ser o resultado da JBS, né? Então, a gente tem um ano de 2016 operacionalmente muito mais desafiador para a JBS do que foi 2015. 2015 foi um ano muito mais tranquilo, porque a gente teve vários benefícios, custos caindo, eles conseguindo repassar preço. E eles lucraram com essa exposição a dólar. Isso. Né? Mas, infelizmente, a gente não tem esse acesso detalhado do que seria uma posição um pouco mais especulativa nos balanços da JBS, ou que seria efetivamente uma proteção, né? Mas a gente vai ter muita sensibilidade na linha final, né? Então, realmente, nos últimos resultados, a gente viu uma lucratividade na linha final muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, as ações não têm reagido muito em cima disso. Porque a minha preocupação quando foi positivo, as ações não reagiram tão bem. Mas acho que se vier um resultado negativo por conta dessa possível perda na exposição cambial, acho que aí sim o mercado pode penalizar por conta entender que a empresa está tomando riscos adicionais, que não é simplesmente o dia a dia operacional dela, né? A gente já sabe que aconteceu alguns casos trágicos, né, na Bolsa Brasileira, e a gente não espera que aconteça de novo por conta de exposição cambial, risco adicional que não é da operação, né? Então acho que a leitura vai ser muito mais na linha final, né, na volatilidade do lucro líquido, da margem líquida, do que em cima do operacional, porque o operacional ele é bastante público, né? Tem outras empresas listadas em bolsa que já dão uma visão, a Pilgrims lá fora, enfim. Então acho que não tem tanta preocupação, mas vão ser resultados, de novo, na comparação eles podem ser resultados piores do que foram ano passado, né? Tem um ano mais difícil para a JBS operacionalmente esse ano. E a JBS tem uma questão extra também, que é de investigação, né? Exatamente. No final de semana saiu a notícia no Globo de que a mulher do João Santana teria comentado num dos seus depoimentos, né, para a delação premiada, de que a JBS teria feito caixa 2 para a campanha de reeleição da Dilma. Também um fator que pesa. Né, a empresa, a JBS, sempre há esses rumores que estão sendo sempre frequentemente ventilados na Bolsa sobre alguma vinculação entre política atual do governo e JBS, né? Eu acho que isso também ofusca muito dos resultados que a empresa possa vir a divulgar no dia e coloca uma pressão adicional dessa questão de, digamos assim, um risco, né, para o investidor de que até que ponto a empresa está envolvida em algo ou é apenas um rumor, uma investigação, né? O Marco bem pontuou, a gente que está mais tempo no mercado lembra da história também da operação de hedge da Sadia, que levou a Sadia a fundir-se com até então a Sadia era na tentativa de compra da Perdigão e depois a situação se inverteu, né? Acabou sendo a Perdigão compradora da Sadia, né? E a mesma questão do câmbio, uma alta exposição, realmente deve deixar o investidor um pouco alerta com esse papel, né? Eu acho que eu particularmente acho um caso bastante complexo assim de investimento, a tese de investimento, por esse aspecto do câmbio e da política, né? Hoje os papéis estavam, antes de sair essa notícia que estressou o mercado, né, já estava caindo cerca de 4%.
também influenciado, né, por essa notícia do Globo, da delação. Eu só comentaria um ponto adicional, né, que o resultado positivo, quando ele vem de câmbio ou não, né, particularmente isso não é uma operação, não é um resultado operacional da empresa, né? Então, ou seja, são ganhos financeiros que a empresa está tendo. Então, você está melhorando, às vezes, o resultado final com atividades que não vêm efetivamente da venda de carne, né? Então, isso também deve ser um alerta para o investidor, né? O nosso trabalho aqui também não é julgar ninguém, né? A gente deixa para quem cabe fazer isso. Mas assim, se a gente fizer uma análise simples por múltiplos, a gente sempre vê a JBS com um desconto muito grande, por exemplo, quando a gente compara a Brasil Foods, né? Coisa de 50%, 60%. Então, realmente é uma empresa, assim, aí a leitura do mercado, que esse papel ele precisa ter um desconto adicional, aí por conta de motivos de investigação, enfim, cada um cabe a sua decisão, mas historicamente ele tem um desconto adicional. Na minha opinião, ele é exagerado, 60%, poderia ser bem menor esse desconto, mas o mercado embute esse desconto já naturalmente, né? Ou seja, a hora que o investidor toma a decisão em conhecer melhor, já tá precificado, ele é embutido, ele é inerente às ações da JBS. Faz parte, você pode medir por volatilidade do papel, enfim, qualquer medida que você faça, você vê que ele é implícito do papel, esse risco adicional. E eu queria partir para uma outra empresa que também acho interessante, que é a BB Seguridade. É uma ação que ela era uma queridinha assim, do mercado, né, com resultados crescentes. E nesse começo de ano, alguns alertas começaram a surgir em torno da companhia, algumas casas cortando recomendação. O BTG mesmo, num dos seus últimos relatórios, tinham cortado a recomendação do papel, alertando para a possibilidade de guidance abaixo do esperado para esse ano. O que a gente pode ver do balanço do primeiro trimestre da BB Seguridade? É para ficar preocupado, para temer uma reação negativa? Eu acho assim que o ramo de seguros ele deve caminhar muito parecido com o ramo de bancos. Então, por exemplo, nesse primeiro trimestre, a gente teve uma ligeira queda nos resultados dos grandes bancos, né? Isso também explica o momento econômico mais difícil, mas no caso específico dos bancos, tem a inadimplência, a PDD, que teve que ser jogada no balanço, né? Eu acho que vem um pouco menos desacelerado, mas nada muito, porque não tem inadimplência, uma PDD relacionada ao mercado de seguros, né? Você tem esse menor venda por questão de renda, que pode influenciar. Mas o mercado de seguros no Brasil ele tem muito espaço ainda para crescer, né? O consumo ainda é muito incipiente. Então, eu acho que mesmo assim, os resultados de BB Seguridade devem vir bastante em linha com o que foi ano passado. Então, seria flat em relação ao ano passado. Eu não vejo... Motivos para grande preocupação em torno do papel. Não vejo. Eu acho que talvez no final de ano eles atinjam no limite o mínimo do guidance. Eu não acho que eles tenham uma rentabilidade muito inferior ao que foi ano passado. Esse tipo de papel, assim como outros papéis que eu estou lembrando agora, por exemplo, Mali Metal Leve, né? Outras empresas que geram muito caixa, que distribuem muitos dividendos, que são mais previsíveis, também você precisa ficar muito atento, porque esses papéis, eles não, na verdade, é um pouco forte falar isso, mas eles não poderiam ter tanta volatilidade. Então, se tiver uma queda de 10%, 15%, são papéis que você deve comprar tudo possível. Porque são papéis que eles são muito previsíveis e não tem tanta volatilidade nos resultados em si, né? Então, BB Seguridade, vai ficar abaixo do guidance, mas não vai ficar 50% abaixo do guidance, vai ficar 2%, se ficar, né? Se apresentar resultado, porque são resultados bastante previsíveis, exato, não tem tanta surpresa nos resultados, né? Realmente é uma atividade também que não tem como fugir. Estão no Brasil, vendem seguros no Brasil, né? Tem muito mercado para expandir, né? Então você tem essa questão de o mercado de seguros em diversos ramos elementares, previdência. O brasileiro ele ainda está aprendendo a consumir isso, né? Então você tem esse market share enorme ainda para ser explorado, né? Ao contrário, essa empresa em si ela gera resultado financeiro da operação dela, né? Então, é ao contrário, essa empresa, se a Selic começar a cair, tiver algum movimento de queda, o mercado acho que antecipa também um pouco, olhando para a curva de juros de longo prazo, é uma empresa que vai gerar menos resultados por conta de juros menores, né? Então, assim, é natural que essa empresa gere menos resultados com a Selic caindo. Então, talvez esse tenha sido algum dos fatores, mas o mercado também, eu acho que, na minha opinião, super avalia, apesar de ser uma empresa super bem gerida,
uma empresa não deixa de ser uma empresa pública, né? Com controlador, Banco do Brasil, enfim, relacionado. Então acaba, eu acho que super avaliando, mas é uma empresa totalmente independente, tem joint venture lá embaixo, é um business totalmente bem operado, né? Então acho que o mercado às vezes super avalia esse risco político, né? E aí que abre as oportunidades, né? Então, assim, não tenho tanta preocupação em relação ao resultado em si. Mas vindo, caso o papel reaja negativamente, seria uma oportunidade. Sim, sim. É importante destacar esse aspecto porque a BB Seguridade é um bom player de dividend yield, né? O investidor que gosta de ter rendimento de ações com dividendos, né? É um caso bem indicado a BB Seguridade, né? Porque tem dividendos recorrentes, tem lucros recorrentes, muito sendo distribuídos, se não me engano, acho que 70% do lucro, 80% já é distribuído, né? Então é uma empresa que o investidor ele pode contar com essa renda. E a empresa tem crescimento fantástico, né? Tem retorno on equity na casa de 70%, enfim, mostra uma solidez financeira impressionante. Mesmo que a empresa deixe de diminuir um pouco os resultados esse ano, né? Mesmo assim é um crescimento, se você olhar para todos os setores da Bolsa, é fantástico mesmo assim. E para a gente finalizar a análise de hoje, saindo da temporada de balanços, aí eu queria comentar um pouco sobre Vale, né? Hoje eu colocaria 3 notícias ruins que, né, impactam o papel, que foram os dados da China, que vieram abaixo do esperado. Teve aquela reportagem que a gente até comentou no primeiro bloco, falando sobre uma possibilidade de recessão na economia chinesa. E o terceiro, que foi o corte de recomendação e preço-alvo do Société Générale. A Vale perdeu a atratividade, o papel agora vai caminhar ladeira abaixo, minério já estão cortando projeção de minério para o ano. O que a gente pode esperar aí da Vale? Eu acho que o minério em si, ele teve vários fatores, né? E acabou entrando num ralizinho de curto prazo que levou ele para casa lá dos 65 dólares. Eu acho que esse rally ele foi muito forte e muito rápido, né? E agora ele está se reajustando num novo patamar. Eu acho que esse é o patamar até o final do ano, né? Muito mais racional, entre 50 e 55 dólares. E eu acho que é isso que está no preço, na projeção da Vale para o ano, né? De EBITDA. Então, se a gente olhar para esse patamar, a gente vê uma empresa que não necessariamente ela está barata, né? Ela está tradando aí 15% acima do múltiplo médio histórico dela. Ela está tradando hoje 6,8 vezes EBITDA, enquanto o médio histórico é próximo de 6 vezes, vamos dizer assim, né? Então acho que teria espaço um pouco para a realização, para se ajustar a essa nova realidade de minério de ferro, né? Agora, eu acho que é um pouco exagerado você falar em recessão na China, enfim, acho que a gente está passando por um soft landing, ou seja, está passando por um crescimento mais moderado, e o que tem contribuído muito para esse fator de recuperação de commodities ao longo desse ano foi principalmente a Yellen, né? Lá o Fed, o Banco Central americano, quando ele surgiu, o Banco Central americano lá em 1913, ele tem basicamente 2 mandatos, né? Um é a estabilização da inflação e outro é a geração de emprego. Os dois mandatos estão bem tranquilos, né? Só que depois da crise de 2008, o Banco Central falou, eu não consigo tomar decisão sozinho, eu preciso sentar junto com o Banco Central do Japão, o Banco Central Europeu. Então a Yellen está sinalizando que vai manter a liquidez no mundo inteiro muito farta por um longo tempo, né? Não vai mexer nos juros tão cedo. Então vários fatores, além das medidas na China, enfim, têm feito essa sustentabilidade do preço das commodities. Eu acho que a partir do ano que vem, mesmo a Vale não vendendo ativos, ela já pode ficar no 0 a 0 ou pode até entregar fluxo de caixa positivo. Esse ano não vai entregar fluxo de caixa positivo porque ela está terminando o projeto de expansão dela, né? Mas deve ter um ano, praticamente a partir de 2017, principalmente 2018, começa a produção, começa a desalavancagem, e é uma empresa que tem um custo de produção muito baixo, né? Então, para quem olha para longo prazo, eu olharia um pouco mais para a faixa dos R$11, abaixo desses R$12, um pouco mais para baixo, entre 11 e 10 reais, para começar a montar as posições de longo prazo, tá? Mas para curto prazo eu acho que ainda tem uma realização um pouco mais forte por conta do minério de ferro que continua esse movimento de queda. Se fosse para escolher um lado, para o curto prazo seria a venda. Teria ainda espaço a mais. Eu acho que existe um fator adicional aos 3 itens que vocês comentaram, né, Paula e Marco,
que é a questão também de Mariana, né? A questão do Ministério Aquela Público de multa 155 bi. Exato. Talvez realmente 155 bi seja exagerado, mas eu acho, não sei o quanto de como precificar, o que passivo foi gerado para a Vale nisso tudo, né? Isso também acho que está pesando um pouco no papel e pode pesar também adiante nessa questão toda, né? Quando isso ficar mais claro de quanto que vai ser realmente esse valor, que talvez a empresa tenha que se comprometer com Falaram alguma que coisa. o valor era muito alto e não deveria ser de fato chegar à Vale, né? Mas é um número que assusta mesmo. Eu vi os cálculos, 50% da multa, ela representaria 80% do capital do valor de mercado, do valor de mercado da Vale. É um número muito expressivo. Né? Tá certo que isso aí pode ser acordado de maneira como vai ser alongado e distribuído isso, né, esse fluxo financeiro, mas de qualquer forma pesaria sobre as finanças da empresa, né? Então, e com certeza impactou também o papel na semana passada. Sim, impactou na semana passada, mas eu acho que não está totalmente resolvido isso, né? Eu não sei até que ponto isso volta a uma questão que vai ser corrente. Até falar o seguinte, não é 155 bi, talvez seja, sei lá, 30 bi, mas vai entrar alguma conta em algum momento, não sei. É porque a Vale recorreu, isso. Mas ainda é uma questão... É uma coisa, eu acho que é um tema em aberto, sabe? Não é uma coisa que fechou ainda totalmente, no meu entendimento. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês nesse dia tão importante. Muito obrigada, Marcos, Shin. Obrigado. A gente encerra aqui mais um Comprar ou Vender nessa segunda-feira. Muito obrigada, até mais.